nós somos da equipe 3, sala 8, manhã, e vamos falar um pouco sobre o movimento uniformemente variado. Bom, o MU é o momento em que tem a velocidade constante, porém nem todos são assim, alguns são variáveis, e é sobre isso que nós iremos falar neste trabalho. O MUV, também conhecido como movimento acelerado, ele consiste em um movimento onde a variação da velocidade for sempre igual em intervalos de tempos iguais, ou seja, o móvel sofre aceleração conforme a medida que o tempo passa. Um exemplo bastante usado é do carro em movimento, onde ela varia a velocidade, mas a aceleração continua a mesma e é sempre diferente de zero. E é sempre bom lembrar que antes de aplicar qualquer fórmula ou qualquer dado atribuído ao exercício, a gente tem que lembrar do Sistema Internacional de Medidas. E esse sistema é dividido entre duas etapas, que seria o escalar e o vetorial. O escalar é dividido entre tempo, temperatura e massa, que só vai precisar de um número seguido da unidade de medida. Já o vetorial é separado entre força, aceleração e velocidade, que é a direção e sentido. Apenas esses valores numéricos. A aceleração, ela é a taxa de variação de velocidade numa unidade de tempo, e além disso ela determina o movimento, e a média da aceleração, ela é muito fundamental para obter o valor do MUV. A fórmula da aceleração, ela é A igual ΔV sobre ΔT. O A é a aceleração. ΔV é a variação de velocidade que você descobre com a velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT, que é a variação de tempo, você descobre também tempo final menos tempo inicial. Você descobre a variação do tempo. E também muitas vezes ela pode ser colocada o AM na frente da fórmula, que é a aceleração média. Para explicar melhor a fórmula da aceleração, eu trouxe um exercício como um exemplo. O exercício diz: um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que a sua velocidade passa a ser 30 metros por segundo após partir do repouso, em um intervalo de tempo de 5 segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele. O enunciado forneceu dois dados muito importantes, que é os 30 metros por segundo, que é a velocidade do material, e a variação do tempo, que é os 5 segundos. E, tipo, agora só é substituir na fórmula, que é o A igual a ΔV sobre ΔT. Então, é assim. A igual 30 sobre 5, que vai dar A igual a 6. Sendo assim, a velocidade desenvolvida por esse móvel é 6 metros por segundo ao quadrado. A função horária da velocidade é uma equação do movimento uniformemente variado. Ela fornece a velocidade do corpo em qualquer instante de tempo. Sua equação é V igual a VO mais A vezes T. Para calcular, basta você colocar um horário de tempo na letra T, e com esse valor, você consegue achar a velocidade final. Mas não significa que essa equação serve apenas para achar a velocidade final. Ou seja, você pode calcular o A ou o VO, desde que você saiba todas as outras letras da equação. A equação das velocidades de um móvel é V igual a 30 menos 5 vezes T. Mas antes de você começar a fazer as resoluções, basta escrever a fórmula da função horária da velocidade, que é V igual a VO mais A vezes T, pois ela vai dar dados do exercício como, por exemplo, a velocidade inicial e a aceleração. Então, a letra A diz assim: determine a velocidade inicial do móvel. Velocidade inicial igual a 30 metros por segundo. Letra B. A aceleração do móvel. A aceleração igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. E a letra C, sua velocidade no instante 5 segundos. Instante quer dizer tempo. Então, você substitui essas informações e vai ficar assim: V igual a 30 menos 5 vezes T. V igual a 30 menos 5 vezes, substitui T por 5, V igual a 30 menos 5 vezes 5, 25. Então, a velocidade é igual a 5 metros por segundo.
As funções horárias das posições ou dos espaços é outra equação do movimento uniformemente variado. Recebe esse nome porque toda vez que você trocar os tempos e calcular essa expressão, você irá chegar em um valor da posição. Ela fornece a posição para um dado instante de tempo. A aceleração deve ser constante, ou seja, a velocidade varia de forma uniforme. Sua equação é S igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T elevado ao quadrado divididos por 2. As funções horárias das posições ou dos espaços é outra equação do movimento uniformemente variado. Recebe esse nome porque toda vez que você trocar os tempos e calcular essa expressão, você irá chegar em um valor da posição. Ela fornece a posição para um dado instante de tempo. A aceleração deve ser constante, ou seja, a velocidade varia de forma uniforme. Sua equação é S igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T elevado ao quadrado divididos por 2. Então, no exemplo, está pedindo o deslocamento deste móvel. E aplicando a fórmula no exemplo, ficaria a posição final igual à posição inicial, multiplicados pela velocidade, que seria 0 multiplicados por 3, mais a aceleração, que seria 3 multiplicados por 4 ao quadrado sobre 2. E após atribuir à fórmula os dados do enunciado, ficaria 3 multiplicados por 0, que seria a posição inicial vezes a velocidade, que ficaria igual a 0. Depois, nós multiplicaríamos a aceleração, que ficaria 3 multiplicados por 16. E depois a gente multiplicaria tudo isso, ficaria 48. E dividindo por 2, que daria o resultado de 24 metros. O primeiro trabalho de Torricelli foi feito por volta de 1641. A obra de Motu tratava sobre o movimento de corpos pesados e abriu as portas para que Torricelli trabalhasse com Galileu Galilei. A convivência dos dois foi apenas de 3 meses, mas nesse período Galileu convenceu Torricelli sobre a importância do chamado método científico, a necessidade de deixar de lado explicações fundamentadas em crenças e procurar prová-las por meio de experimentos e da matemática. Torricelli também ficou conhecido por seus trabalhos na área da óptica e da cinemática. Foi inventor do barômetro e da famosa equação de Torricelli. A equação de Torricelli é independente do tempo. Ela é desenvolvida a partir da junção da função horária da velocidade com a função horária da posição para um movimento uniformemente variado, ou seja, um movimento que ocorre em linha reta e com aceleração constante. Usando a equação de Torricelli, podemos determinar grandezas como velocidade inicial, velocidade final, aceleração e deslocamento. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros por segundo num local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por g igual a 10 metros por segundo. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com a velocidade d. Usando a equação de Torricelli, obtemos v ao quadrado igual a 0 mais 2 vezes 10 vezes 20. V ao quadrado igual a 400. Tirando a raiz quadrada de 400, obtemos a velocidade final igual a 20 metros por segundo, o que corresponde à letra A da nossa questão. Agora, vamos para a parte dos gráficos. O primeiro deles é o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração presente nesse gráfico é constante e não nula. Ele possui uma reta paralela que tem o mesmo valor no início e no final do gráfico. Pode ser determinado positivo ou negativo observando a área. Quando ela estiver acima do zero é positiva e quando estiver abaixo do zero é negativa. E para calcular essa área, a gente usa a variação da velocidade, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial. E para calcular a aceleração, a gente usa a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Bom, nesse exemplo, o exercício diz: é dado o gráfico da aceleração escalar de um móvel em função do tempo. Determine a variação da velocidade do móvel entre t igual a 0 e t igual a 4s. Bom, basicamente é bem simples de resolver, porque a variação da velocidade do móvel ela é a mesma que a área do retângulo, que no caso tem a base valendo 4 e a altura menos 2. Então a gente tem que calcular a área desse retângulo, que no caso é base vezes a altura. Então seria 4 vezes menos 2
que daria menos 8 metros por segundo. Esse seria o resultado. O gráfico de velocidade por tempo é quem mostra a velocidade a cada instante e como varia a velocidade em função do tempo. Dentro da área é apresentada uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Quando ela é crescente, a aceleração é positiva e quando é decrescente, a aceleração é negativa. E a gente pode identificar se ela é positiva ou negativa conforme a velocidade final. Se ela for maior que a velocidade inicial, é positiva, e quando ela for menor, é negativa. Através desse gráfico é possível descobrir a aceleração, pois ele fornece a velocidade final e inicial e também um intervalo de tempo. A área do gráfico representa o deslocamento, que no caso é o ΔS. E no exemplo nós temos um trapézio como figura, mas nada impede que seja um triângulo ou até mesmo um quadrado. E para calcular a área desse trapézio a gente usa a seguinte forma. Isso seria base maior mais base menor igual a altura tudo sobre 2. O exemplo diz: é dado o gráfico da aceleração escalar de um móvel em função do tempo. Determine a variação da velocidade do móvel entre t igual a 0 e t igual a 4s. Bom, nesse exercício é possível calcular o deslocamento sofrido pelo móvel por meio da área abaixo da curva da velocidade, que no caso está em vermelho. Bom, quando a gente analisa o diagrama, a gente vê que a figura em questão é um trapézio, que a gente calcula a base maior mais base menor vezes a altura, que no caso é o h, divididos por 2. Então, fazendo essa conta, substituindo os resultados, o resultado vai ser 87,5. E com isso a gente pode perceber que o deslocamento sofrido pelo móvel entre os instantes t igual a 0 e t igual a 5s é igual a menos 0,5 c. Quando o movimento é uniforme, o gráfico da posição tempo é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Se o móvel se desloca no sentido positivo do eixo, a inclinação da reta é positiva. E no gráfico posição-tempo, a aceleração escalar é igual a zero, a velocidade escalar é constante e diferente de zero, e a posição escalar obedece a uma função do primeiro grau e pode ser representada do seguinte modo: S igual a SO mais V vezes T, onde S representa a posição escalar no instante t, SO a posição escalar no início da contagem dos tempos e a V a velocidade escalar. Para usar a fórmula, é necessário lembrar cada uma das grandezas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, e de acordo com SI, as posições são dadas em metros e a velocidade é dada em metros por segundo, e o intervalo de tempo é medido em segundos. Nesse exemplo, a gente pode ver que o gráfico na figura na posição 5 segundos é 12 metros. Quanto à classificação dos movimentos, ela é dada entre progressivo ou retrógrado. Para saber quando é um ou outro, a gente determina o móvel quando ele se desloca em uma determinada trajetória. O movimento ele pode concordar ou não com a orientação dada a ela. Assim, se o móvel se desloca ao longo de uma trajetória no sentido crescente dos valores que estão associados às posições, sua velocidade será então positiva. Neste caso, classificamos o movimento do móvel como um movimento progressivo, ou seja, é um momento que, com o passar do tempo, ele progride. E o movimento retrógrado é quando o móvel ele está se deslocando no sentido crescente, diferente do progressivo, ou no sentido ao contrário da indicação dos marcos da trajetória. Dizemos que ele está se movendo no sentido negativo da trajetória e, consequentemente, sua velocidade será negativa. Neste caso, o movimento descrito pelo móvel é dito movimento retrógrado, que é ao contrário do progressivo. E ainda em relação aos movimentos, a gente pode classificá-los entre acelerado e retardado. O movimento acelerado é quando o valor absoluto da velocidade instantânea aumenta com o passar do tempo. E neste caso, a velocidade e a aceleração do móvel possuem o mesmo sinal. Já no movimento retardado, o valor absoluto da velocidade instantânea diminui com o passar do tempo.
O gráfico de derivadas envolve todos os conteúdos estudados em todos os tópicos anteriores. Esse é o conteúdo que decide a pessoa saber ou não derivar. Para usarmos o gráfico, seguimos algumas ordens que facilitam na hora de resolver os problemas. Pontos de interesse de fx, valor quando x é igual a zero. Assintotas horizontais, se descobre tendendo o fx ao limite infinito positivo e negativo. Se for descoberta uma constante, ela é assintota horizontal. Máximos e mínimos. Tem que fazer alguns passos para resolver isso. Você tem que derivar a função, depois igualar ela a zero e começa crescente e vira decrescente. É um máximo, começa crescente e vira decrescente, que é o mínimo. Concavidade. É necessário seguir alguns passos para fazer ela também. Primeiro eu tenho que fazer a derivada da segunda, que é a fx, depois iguale a zero, e daí logo encontramos os feitos de inflexão e por último fazemos a análise de sinais. O esboço do gráfico. Depois de ter feito todos os passos, começamos por ordem marcando assíntotas no gráfico e os máximos e os mínimos. Depois disso podemos traçar a reta sabendo as concavidades.